Irmãos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Ezequias e este é o canal EBD Coité. Aqui nós estudamos as lições da CPAD na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. E hoje nós vamos estar estudando esta lição aqui, na faixa etária dos juvenis. Hoje vamos estar estudando a lição de número 2, que tem a data dia 14 de abril de 2024. E o seu título é Deus contava com Isaías. Dito isto, vamos ao estudo da palavra de Deus. Lembrando também aos irmãos que na descrição deste vídeo eu vou estar deixando o PDF e o slide que usamos nesta pré-aula. Se caso o irmão ou a irmã tiver dificuldade em estar baixando aí, eu vou estar deixando também o WhatsApp. Você pode estar nos chamando lá que nós vamos enviar para você com o maior prazer, sem lhe cobrar um centavo por isso, tá bom? Tudo de graça. Então, dito isso, vamos ao estudo da palavra de Deus. Pega papel, pega caneta, pegue sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos estudar. Aqui de maneira introdutória, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, para o versículo de Isaías 6:8, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E a palavrinha-chave aqui nesta lição é Deus conta. Deus conta com quem? Deus conta comigo e conta com você. Assim como ele contava com Isaías, na nossa atual geração, Deus conta com a gente. Que a gente possa dizer: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Lembrando que esse eis-me aqui, o profeta já tinha passado a fase da brasa. E qual é a fase da brasa? É uma fase onde Deus nos lapida, onde Deus tira tudo que está desagradando a Ele para poder nos usar. Então que nós possamos deixar ser lapidados por Deus e dizer verdadeiramente: eis-me aqui. Nós vamos aprofundar isso na nossa lição. Então vamos para o estudo do primeiro tópico. Chegamos ao nosso primeiro tópico, que tem por título O Profeta Messiânico. E o seu subtítulo está Origem. A origem de quem? Do profeta Isaías. Aqui eu separei 3 pontos para a gente fazer um breve comentário. Vamos lá, parte A. O profeta é conhecido na Bíblia como filho de Amós. Segundo a tradição, Isaías era oriundo de uma família influente em Jerusalém. Por esta razão, ele tinha fácil acesso ao palácio do rei, bem como com proximidade com o sumo sacerdote. O interessante aqui é que qual é a lição prática que a gente pode tirar disso aqui? Que aonde Deus permitir a gente chegar, aonde Deus colocar a gente, que a gente possa ser usados por Ele. Perceba que ele chegou até o palácio, ele tinha acesso ao palácio, ele tinha acesso ao sumo sacerdote. Isso remete ao quê? O acesso ao palácio remete à nossa vida secular, o convívio social. E o acesso ao sumo sacerdote remete ali à nossa vida cristã, onde frequentamos o ambiente ali de uma igreja. Então, quer na igreja, quer no nosso ambiente secular de trabalho, de estudo, que a gente possa ser usado por Deus. Seja usado por Deus aonde Ele permitir que você chegue, para a honra e glória do nome de Jesus. Parte B diz assim: ainda de acordo com alguns historiadores, Isaías era primo de Uzias e por isso estaria familiarizado com a cidade de Jerusalém. Qual é o entendimento que a gente tem aqui? Ele estava ali familiarizado, ele era primo de Uzias, ou seja, ele era um profeta que ele era aceito no seu rol familiar ali. A sua família o reconhecia como um profeta.
com a lição prática aqui, que não é diferente dos nossos dias. Um profeta hoje, para ser reconhecido, ele precisa ser reconhecido pela família. Ele precisa ser aceito pela família também, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas é profeta longe de casa, é profeta fora de casa, mas só que em casa ele não dá testemunho de profeta. A sua vida de profeta não é aprovada, porque a sua conduta não condiz com o ministério em que exerce. Então, a lição prática aqui é o quê? Precisamos ser exemplo na nossa família. Nossa família tem que olhar para a gente e ver a gente como homem de Deus e mulher de Deus. Amém? Terceiro e último ponto aqui nesse primeiro subtópico. Diz assim, ó, Isaías casou-se com uma profetisa e teve 2 filhos, a quem deu os nomes de Sear-Jazube. Lembrando que eu não sou muito fluente de hebraico, e se de repente eu estiver cometendo algum equívoco nos nomes aqui, nos perdoe, desconsidere, tá bom? Então, Sear-Jazube, que significa um remanescente deve voltar, e Maher Salal Hashibaz, que quer dizer apressando-se sobre a pressa. Os nomes eram prenúncios de eventos que ocorreriam naqueles dias. Qual o entendimento aqui para qual a lição prática? Primeiro é que ele casou-se com uma profetisa. O ensinamento aqui é o quê? Casar-se com alguém que pense da mesma maneira, que exerça a mesma função, que tenha o mesmo chamado, ou então que abrace o chamado do outro. Porque nós estamos vivendo os dias aí em que, principalmente no meio evangélico, muitos casamentos acabam não fluindo justamente por isso, pelo famoso jugo desigual. Quando um não abraça o chamado do outro, ou então quando a pessoa casou com alguém que é de outra denominação, que é de outro costume, ou então uma pessoa que nem crente é. Então, estou falando aqui para juvenis, que é uma geração que está chegando aí, e a sua grande maioria ainda não são casados, então fica aí esse filtro para ser feito na hora de escolher a pessoa amada que vai viver o resto da vida ao nosso lado, que seja alguém que abrace o nosso chamado, que seja alguém que primeiramente, antes de tudo, ame a Deus acima de todas as coisas, e aí esteja sempre ao nosso lado para caminharmos na obra de Deus. Isso é muito importante analisar, viu? E na questão dos filhos aqui, filho na Bíblia é frutos. E então, qual é o fruto que a gente tem como entendimento aqui? Um remanescente deve voltar. Que nós possamos ser essa geração que vai voltar o remanescente. O remanescente está ficando escasso. Claro que Deus sempre tem os seus remanescentes em toda geração. Por mais corrompida que ela esteja, Deus sempre tem os remanescentes. Que nós possamos ser os remanescentes do futuro também, aqueles que vão se manter fiéis ao Senhor Jesus. Por fim, nós vamos ter aqui o significado do outro nome, que quer dizer apressando-se na pressa. Apressar-se na pressa vai de encontro àquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então, Deus tem pressa no nosso chamado. Assim como Samuel, que foi chamado ainda menino porque havia ali uma necessidade, os nossos dias não é diferente, é uma grande necessidade, e Deus conta com você, tá? Deus conta com você, por mais que a sua idade ainda não seja uma idade madura, mas Deus já conta com você nessa atual geração. Chegamos ao nosso segundo tópico, que diz assim: o contexto social em que o profeta estava vivendo ali. Separei 3 partes aqui também. Vamos à primeira parte. Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis que governarão Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Quando Isaías era jovem, presenciou um período de prosperidade e poder de Judá.
sob o reinado de Uzias. Entretanto, durante o reinado de Jotão, iniciou-se um cerco assírio nas cidades circunvizinhas a Judá. Qual é o entendimento aqui? Esses 4 reinados, eles representam as 4 fases do chamado do profeta. Observe que cada um desses reinados aconteceu algo diferente na vida do profeta, e assim não é diferente na nossa vida atualmente. Vamos analisar aqui os reinados para a gente entender essas 4 fases da vida do profeta. A primeira fase foi a fase do reinado de Uzias, um reinado alegre, um reinado em que a prosperidade era muito boa, um reinado em que era só festa, era só alegria. Isso representa o quê? A primeira fase do reinado do profeta, que é a fase onde todo mundo celebra, todo mundo se alegra ao ver Deus usando alguém. Já reparou quando alguém começa a despontar cantando, pregando, ensinando? Alguém, que legal, todo mundo parabeniza, é aquele negócio muito legal, todo mundo chama, todo mundo quer estar perto. Porém, tudo passa, nem tudo dura para sempre. E aí acaba o reinado de Uzias, e aí começa o reinado de Jotão, que é totalmente ao contrário do que acontecia no reinado de Uzias. É um reinado ruim, um reinado entre a prosperidade já não começa, já não tem mais, e aí começa a vir até perseguições contra este reinado e o profeta. É uma das fases que acontece também, uma das fases muito difíceis na vida do profeta, é a fase das perseguições, que aí as pessoas começam, ao invés de celebrar, ver Deus usando alguém, sei lá, por algum motivo, por inveja, por N motivos, começa a perseguir essa pessoa, começa a caluniar, começa a falar mal, começa a tentar derrubar, puxar o tapete. E é nesse momento que alguns se decepcionam, porque no ambiente onde nós estamos ali de igreja não era para existir essas coisas, mas infelizmente acontece. Então essa é a segunda fase do chamado do profeta. A terceira fase é a fase do reinado de Acaz. Acaz foi então que durante o reinado de Acaz, Rezim, rei da Síria, fez aliança com Peca, rei de Israel, para resistir à opressão da Síria. Para tanto, eles tentaram obrigar Judá a se unir a eles. Acaz recusou a participar da coalizão e enfrentou uma grande batalha contra esses 2 reinos. Qual é o aprendizado prático aqui? Que muitas das vezes até quem está do lado, que aqui eram israelitas, eram para estar unidos juntos, começou a perseguir o próprio Acaz, que era de Israel também, reino do sul, sendo perseguido pelo reino do norte, porque eles queriam que eles abraçassem ali as suas ideias, queria que eles se juntassem para até se juntar com o inimigo também e ficar tudo em paz e fazer a mistura que Deus não queria que acontecesse. Mas Acaz fez aquilo que na terceira fase do chamado do profeta acontece, que é o que? Se manter firme, não se deixar ser dominado e não mudar a sua postura para agradar ninguém. Porque vai chegar essa fase, alguém vai querer pedir ao profeta que mude a sua forma de pregar, mude a sua forma de comportamento, baseado naquilo que vão agradar as pessoas. E nós não fomos chamados para agradar a homens, mas sim para agradar a Deus. Diz Paulo lá em Gálatas 1:10, que ele foi chamado para agradar a Deus e não para agradar os homens. Por fim, a gente vai chegar na última fase dessas 4 fases do chamado do profeta,
E no terceiro ponto aqui, onde frisamos para fazer o comentário, que diz assim, ó: depois disso foi no reinado do seu filho Ezequias que a história de Judá tomou um novo rumo. Ezequias iniciou o processo de reforma espiritual e removeu os lugares altos com seus altares de sacrifício aos ídolos. Foi nesse tempo que o profeta Isaías profetizou acerca da morte de Ezequias. Este, porém, clamou muito ao Senhor e humilhou-se, de modo que Deus acrescentou-lhe mais 15 anos de vida. O que tem de entendimento aqui? Primeiro ponto é que Ezequias restaurou a adoração genuína e verdadeira para Deus. Entendimento o quê? Que a gente possa ser usado por Deus também para que o altar seja restaurado, para que a adoração verdadeira seja restaurada. A gente percebe-se que muitos lugares já têm tomado um rumo aí em que os cultos que acontecem não é adoração a Deus, não são voltados mais para Deus. É algo voltado totalmente para o homem, em agradar o homem, em massagear o ego do homem. E um culto não é isso. O verdadeiro culto é um culto de adoração ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. O culto é totalmente voltado para adorá-lo. Então, nós possamos ser usados por Deus nessa geração para que a verdadeira e genuína adoração retorne para muitos lugares aonde não está acontecendo. Enfim, vamos ter aqui que Ezequias orou ao Senhor e o Senhor lhe acrescentou mais 15 anos. A minha oração hoje também é que Deus, através das nossas orações, acrescente na nossa vida. E o acrescentar aqui, o 15 anos é simbólico, não 15 anos especificamente, mas que ele acrescente em todas as áreas, que através da nossa intimidade e oração com Deus, ele venha acrescentar na nossa vida. Amém? Chegamos ao nosso terceiro subtópico, que tem por título Mensagens de julgamento e promessas. Eu separei 4 pontos aqui para pontuarmos neste tópico. Vamos a ele. Um episódio que marcou o ministério de Isaías foi a mensagem de Deus a respeito da afronta por meio das cartas do rei da Assíria, chamado Senaqueribe, enviadas a Judá. O Senhor prometeu ferir o exército assírio sem que nenhuma flecha fosse atirada contra a cidade. Qual é o entendimento que a gente pode ter aqui? É que a gente não precisa rebater aqueles que estão vindo contra nós, porque o Senhor, ele vai lutar as nossas guerras, ele vai se encarregar de fazer isso. Por quê? Porque Judá estava sendo atacado aqui por Senaqueribe, mandando cartas, afrontas. E Deus disse que não precisaria da resposta, não precisaria tirar uma flecha. Flecha aqui fala do homem, que quem atira flecha é homem. Seria uma resposta de Judá, mas o Senhor disse, não precisa da resposta. Qual é a aplicação prática aqui? Que nos nossos dias hoje a gente também não precisa responder à afronta, a gente não precisa responder àquele que está inventando uma mentira, uma calúnia. Não! Continue cuidando do seu caráter, continue cuidando das coisas de Deus, que Deus vai cuidar da tua reputação. No final, tudo vai ficar bem. É que nem diz aquela frase, não precisa ir para as redes sociais desabafar, não precisa dar indireta, que flecha aqui fala algo que atira de longe, geralmente rede social, disparar alguma coisa contra alguém. Não faça isso, não desça um nível, continue com a sua postura e seu caráter de homem e mulher de Deus, e o resto o Senhor ele fará pela tua vida. Vamos ao segundo ponto aqui que diz, assim aconteceu, pois o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios, fazendo cessar a tentativa de invasão de Jerusalém. O rei assírio então voltou para sua terra e posteriormente foi morto pelos seus próprios filhos. Olha que interessante. O anjo feriu 185.000. Então,
Qual é o entendimento aqui? Que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem, e o inimigo vai ficar ao derredor, tentando atacar, mas não vai conseguir, porque nós somos protegidos pelo Senhor. Não é anjo da guarda, mas é os anjos do Senhor, o exército celestial que está militando aqui em favor da igreja de Cristo Jesus. E por fim nós vamos ter aqui que os seus próprios filhos o matou. Já trouxe o entendimento antes, e cabe aqui também que filhos na Bíblia representa frutos. Então, o rei da Síria aqui, ele foi destruído pelos seus próprios frutos. Então, qual é o entendimento que a gente pode ter aqui? Os frutos maus vai trazer destruição sobre a vida da pessoa. Então, qual é o entendimento? A gente temos que continuar plantando a boa semente, frutificando um fruto bom, porque aqueles que estiver frutificando um fruto mau, esses próprios frutos vão acabar destruindo com eles também. Fica aqui o entendimento. Vamos ao terceiro ponto. Após a morte de Ezequias, seu filho Manassés assumiu o trono e desfez todas as reformas que seu pai havia feito. Seus 55 anos de governo são considerados pelos estudiosos o pior período de apostasia do povo de Deus. Em consequência disso, Isaías lhe fez forte oposição. Muito bem. Qual é o entendimento que a gente pode ter aqui? É que por mais que todo mundo se corrompa, por mais que todo mundo entre por um caminho que desagrada ao Senhor, nós como os profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, precisamos manter a postura e ser oposição, forte oposição. Isaías fez. Fica aqui o exemplo para a gente. Ele viveu num contexto em que a depravação estava grande, igual os nossos dias hoje, a depravação está grande. O mundanismo tem entrado até nas igrejas, mas Deus conta. Como eu falei lá no início, Deus conta comigo e com você, para a gente cumprir esse eis-me aqui. São consequências de alguém que é chamado por Deus, ter que se posicionar. Vai chegar um momento que nós seremos questionados, para a gente precisar nos posicionar, e que nós possamos nos posicionar verdadeiramente como homens e mulheres de Deus. O último ponto desse subtópico, a gente vai ter o seguinte, Isaías lhe fez forte. O livro do profeta Isaías é marcado ainda por muitas outras profecias importantes que já se cumpriram, inclusive aquelas que tratam a respeito do Messias. Outras ainda estão por se cumprir na dispensação dos tempos. Qual o entendimento aqui? O entendimento aqui é que o verdadeiro profeta de Deus, ele fala e Deus cumpre. Porque hoje em dia tem muita gente aí até dizendo assim diz o Senhor, e Deus não falou nada, Deus não mandou dizer nada. E aí as pessoas que ouvem acreditam nessas profecias e não acontece, e acabam se frustrando. Eu costumo dizer que quando Deus fala com alguém, é inevitável que essa pessoa não perceba que é Deus. Se ficar a dúvida no coração, fica aqui o entendimento. Se a pessoa fica com aquela dúvida no coração, será que foi Deus mesmo? Pode ter certeza que não foi Deus. Porque quando Deus fala, nosso coração sente. A Bíblia diz que a palavra de Deus esmiuça a penha. A penha é uma das pedras mais duras que existe. Aí você imagina o nosso coração, que é de carne, o que a palavra de Deus não faz quando ela vem diretamente do Senhor para a nossa vida. Então, fica aqui esse entendimento, tá bom? E por fim, tem outras ainda que vão se cumprir. Não significa que quando alguém fala e ainda não cumpriu, é que Deus
não tenha usado verdadeiramente, porque a nossa geração também é a geração, vamos colocar assim, micro-ondas, que quer apertar o botãozinho ali, quer tudo pronto da noite pro dia. E não, as coisas no reino de Deus, ela acontece em processo. Vai ter o início e vai ter o fim de um processo que é necessário passar para que se cumpra algumas coisas de Deus na nossa vida. Chegamos ao nosso segundo tópico, que tem por título O Encontro com Deus. E o subtópico está escrito assim: a visão do templo. Eu separei aqui 4 pontos para a gente comentar. Vamos a ele. No ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías teve uma visão da glória do templo. Ele viu o Senhor, grande rei, assentado sobre um alto e sublime trono. Qual o entendimento aqui? O entendimento aqui é que Isaías estava vivendo um ano de dificuldade. Foi no ano que morreu o rei Uzias. Lembra que eu falei que o reinado de Uzias era o reinado da alegria, o reinado da festa? Pois então, esse reinado chegou a um fim da maneira mais trágica. Ele estava vivendo um momento de luto, um momento de angústia, um momento de muita dificuldade, mas isso não impediu que Deus mostrasse a sua glória para ele. Qual é o entendimento que fica aqui? Que a gente pode estar vivendo um momento mais difícil das nossas vidas, pode estar passando uma luta muito grande, mas essas lutas e essas dificuldades não será capaz de impedir o manifestar da glória de Deus na nossa vida. Anota isso aí, leva isso para a tua vida. Por mais que o momento esteja difícil, isso não vai impedir que Deus manifeste a glória dele na tua vida. Amém? Então, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Trono aqui fala de governo e é um alto e sublime, ou seja, está acima de todo governo, acima de todo comando. Qual é a mensagem aqui? Que Deus está no comando, por mais que a situação esteja difícil, por mais que esteja doendo, tá? E aqui eu quero aproveitar esse momento e me dirigir a alguém que estiver ouvindo essa palavra, que Deus direciona para o teu coração. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja doendo esse momento, a palavra do Senhor diz que Ele está no comando, tá? Ele está no comando da tua vida. Ele está com todas as rédeas na mão dele. Está tudo sendo feito para a honra e a glória dele. Continue firme, que esta fase vai passar e Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Amém? Segundo ponto aqui, ó, os serafins voavam ao redor do trono e declarava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui a gente tem 2 pontos aqui. O primeiro é que eles estavam voando sobre o trono, ali em volta do trono. Então, a gente percebe aqui que na presença de Deus há essa liberdade. Voar aqui fala de liberdade. Então, na presença de Deus há liberdade. Ele nos fez livres. E o segundo ponto, usando desta liberdade que Deus nos deu, ao invés de eu usar a liberdade e ir embora, eu faço o quê? Eu prefiro ficar ali e dizendo santo, santo, santo. Isso significa o quê? Eu falar o que Deus é. Eu prefiro ficar na presença dele, falando para ele aquilo que ele é e não me preocupo com mais nada. Este é o sentido da verdadeira adoração. As outras coisas são as outras coisas. Quando eu estou diante dele, o que importa é falar o que ele é. Essa é a verdadeira e genuína adoração. Linkando aqui uma coisa com a outra. A liberdade e essa adoração genuína, a gente lembra do que acontecia no passado, no tempo dos escravos, dito ali na região de Israel, melhor assim colocando, em que o escravo ele chegava um tempo
que ele se tornava livre. Era o chamado escravo de orelha furada. O seu senhor furava a sua orelha. Por quê? Porque ele chegava um momento que ele recebia sua liberdade, recebia sua carta de alforria, mas mesmo assim, em gratidão ao seu senhor, ele queria ficar ali junto com o senhor. Então ele recebia um furo na orelha para todo mundo identificar que ele estava ali por livre e espontânea vontade. Isso faz todo sentido com o que acontecia aqui, porque eles voavam representa a liberdade. Deus te coloca em liberdade. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim diz a palavra do Senhor. Então, usando dessa liberdade, eu prefiro ficar diante dele, adorando, exaltando a ele, falando aquilo que ele é. Glória a Deus. Vamos ao terceiro ponto aqui que diz assim, ó. A visão trouxe ao coração do profeta o sentimento de indignidade diante da santidade divina. Prontamente Isaías reconheceu ser um homem de lábios impuros que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Observe que o profeta confessa sua condição inapropriada para estar na presença de Deus e conclui dizendo: ai de mim. Olha que interessante isso aqui. Isaías, no início do seu livro, ali nos 5 primeiros capítulos, ele sempre estava apontando para o povo: ai de vós, pecadores, ai de vós que faz isso, ai de vós que faz aquilo. Sempre estava apontando o erro de alguém e nunca havia erro em si mesmo. Só que aí a gente chega no capítulo 6, ele vê a glória de Deus. E quando a gente vê a glória de Deus, não é para dizer que a gente somos melhores, que a gente é mais bonitinho, não. A gente vê a glória de Deus, é para ela nos constranger e a gente fazer uma reflexão e ver que há erros em nós também. Por quê? Porque quando eu vejo erro só nos outros, isso é farisaísmo. Mas quando eu vejo a glória de Deus, eu paro para analisar e digo: opa, eu também sou ruim, eu também sou pecador. Tá todo mundo aqui, ó, no mesmo nível. O bom é ele, o grande é ele. Então, esse é o entendimento aqui de Isaías quando ele vê a glória de Deus. Que aí, ao invés dele que ele continua dizendo ai de vós, ele começou a dizer o quê? Ai de mim. Reconheceu primeiro em si o erro, para depois reconhecer nos outros. Então a glória de Deus, ela nos constrange. Quarto e último ponto desse tópico diz assim, ó: o lamento do profeta por sua triste condição espiritual expressa a completa necessidade da misericórdia divina. Quantas vezes não somos surpreendidos pela presença gloriosa de Deus e nos sentimos incapazes de desfrutá-la. No entanto, a palavra de Deus nos garante que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança misericórdia. Qual o entendimento aqui? É que às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que nos deixa triste e faz a gente achar que Deus não quer mais conta com a gente. E aqui eu estou falando para os juvenis que principalmente os meninos têm uma certa dificuldade, um certo espinho, que isso machuca demais a gente. Quando eu digo assim, a gente, quando eu me recordo da época em que eu vivia essas situações, é que quando acontecia eu ficava muito triste, isso me acabava, eu chorava, eu prometia ao Senhor e falhava. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então fica aqui o entendimento que se a gente fizer a vontade de Deus, algumas coisas vão acontecer acidentalmente na nossa vida. Mas não era o que a gente queria, não foi o que a gente planejou. Se a gente for para os pés de Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Chegamos ao nosso segundo subtópico, que diz a purificação do profeta.
Aqui nós vamos ter o seguinte: a visão fez com que Isaías percebesse que sua condição espiritual não era apropriada para o chamado ministerial profético. Qual o entendimento aqui? Que a gente precisa analisar a nossa vida espiritual, se está apropriada para o chamado ministerial que Deus tem na nossa vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a busca pelo espiritual tem sido negligenciada. Muitos estão no automático. E aqui eu estou falando para quem tem ministério. Tem pessoas que têm um ministério e já está no automático, já não, a busca não é igual era no início. Tem feito as coisas de Deus de qualquer maneira e a gente não pode acostumar com aquilo que é sagrado. Eu me lembro de uma vez, eu conversando com um primo meu, isso ficou no meu coração pro resto da minha vida. A gente ia cantar em um evangelismo que ia ter numa praça, assim, uma praça lotada, cheia de gente. E isso me deu aquele frio na barriga. Aí eu falei com ele assim: eu queria que Jesus tirasse isso de mim, para mim ficar mais tranquilo. Aí ele falou assim: olha, no dia que você não sentir esse frio na barriga, você ajoelha e ora e pede misericórdia a Deus, porque tem coisa errada. Porque se acostumar com o sagrado não é normal. A gente tem que chegar diante de Deus temendo e tremendo. Isso ficou no meu coração e esse tem sido o segmento da minha vida. E isso tem me ajudado por demais, porque a gente precisa valorizar as coisas de Deus, dar o seu devido valor às coisas que Deus faz na nossa vida. Vamos ao segundo ponto que diz: contudo, após ser reconhecido como pecador indigno, o profeta levantou os olhos e teve uma nova experiência. Olha que interessante aqui. Ele reconheceu ser um pecador indigno, mas não ficou ali só se lamentando. Ele ergueu os seus olhos, olhou para o Senhor e teve uma nova experiência. Ou seja, aconteceu algo novo. Porque o que foi feito ontem ficou para ontem. Hoje é algo novo. A lenha que foi queimada no altar ontem, hoje é cinza. Precisa colocar uma lenha nova. Então a gente precisa ter um relacionamento com Deus em que a gente a cada manhã faça algo novo, que cada dia a gente faça algo novo, que a gente não venha ter palavras decoradas para falar com o Senhor, aquela cartilha como se fosse um robô. Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento de pai para filho. Levantemos os nossos olhos, olhemos para o Senhor para viver novas experiências da parte de Deus. Terceiro ponto aqui, um serafim de Deus se aproximou trazendo uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, uma espécie de ferramenta com duas hastes, semelhante a uma pinça. Quando tal brasa tocou os lábios do profeta, ele foi purificado da sua impiedade. Lembra que eu falei lá no início que tinha o momento da brasa na vida do profeta? Pois bem, o momento da brasa aqui representa um momento de dificuldade, um momento da dor. Porque essa brasa aqui, ela machuca, ela queima, vai sentir na pele ali as aflições. Mas isso está sendo usado por Deus para nos lapidar. Essa luta, essa dificuldade que passamos por vezes, que a gente até olha assim e não vê alguém sofrer. Às vezes a gente até pensa: por que para mim é tão difícil? Por que para mim acontece dessa maneira? É porque Deus tem algo especial com você. Ele está te lapidando para que você viva esse extraordinário e algo grande que Deus tem na tua vida. Por fim, vamos aqui ao último ponto desse tópico que diz: a provisão de Deus ao purificá-lo aponta para o quanto somos dependentes da graça divina. Não há nada que o homem possa fazer para livrar-se da condenação do pecado. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado.
Tudo quem faz é Jesus. Nós não fazemos nada. Você tem que ficar esse entendimento aqui. Que é Jesus quem chama, é Jesus quem garante, é Jesus quem usa, é Jesus quem faz. Tudo é Jesus, nunca somos nós, a começar pelo nosso chamado, a começar pela nossa regeneração, a nossa santificação. Quando cantamos, quando pregamos, é Ele quem faz tudo, é o Espírito Santo que está na nossa vida. Se esse Espírito sair, nós estamos mortos, nós estamos acabados, vamos ser como um lata véia que só faz barulho. Mas se o Espírito de Deus estiver na nossa vida, aí tudo vai acontecer para honra e glória do nome do Senhor. Então, minha oração é que o Senhor nos purifique de todo o pecado e nos use para a honra e glória do nome dele. Chegamos ao nosso terceiro subtópico, que tem por título O Chamado. Separei 4 pontos aqui nesse tópico, vamos a eles. Após a purificação divina, o profeta tornou-se idôneo para cumprir o chamado de Deus. O exemplo do profeta Isaías nos mostra que o chamado ministerial deve andar lado a lado com a santidade. Isso é muito importante na vida do profeta. É a santidade andar lado a lado com o ministério. E por que eu digo isso? Porque a gente vive tempo em que muitas pessoas não estão vivendo em santidade, vivem até no erro e exercendo o chamado. Aí alguém até pergunta assim, mas por que acontece as coisas, a pessoa estando no erro? Eu lembro de uma frase que um pastor que passou aqui no nosso campo disse, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que a sujeira do mensageiro não pode sujar a palavra, ou seja, a contaminação que está no mensageiro não pode contaminar a pureza da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu me recordo aqui até de uma história que diz que tinha uma ilustração, para clarear esse entendimento aqui, que diz que tinha 2 amigos que estavam perdidos numa floresta, e aí eles ficaram sem comida, sem água, e um deles já estava bem debilitado, não estava aguentando nem andar mais. E o outro ainda estava conseguindo, se arrastando. Conseguiu chegar num lugar onde tinha água, bebeu água, pegou água e trouxe para o seu amigo também. E aí o seu amigo se reabilitou e saíram andando e foram ver onde era a nascente dessa água que eles beberam. Quando eles chegaram no final de uma rocha, assim, que eles subiram para olhar de onde a água estava vindo, a água estava passando por dentro de um cavalo morto. Aí o amigo falou pro outro, rapaz, como é que você me deu água de um cavalo, que passa dentro de um cavalo morto, rapaz? Aí ele falou assim, mas a água foi o que te reabilitou e te colocou de pé. Qual é o entendimento aqui? O entendimento aqui é que nós estamos vivendo uma geração em que muitos púlpitos, em muitos lugares, está cheio de cavalo morto. Pessoas que estão podres, são sepulcros caiados, mas tem o dom de louvar não, de cantar, Tem um dom de cantar bem, tem um dom de pregar bem, tem oratória, tem um conhecimento bíblico, mas não tem uma vida de santidade com Deus. Porém, o efeito que essas coisas vão acontecer, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus não tem compromisso com ninguém. Aqui a santidade, o primeiro ponto é para ver a Deus, é para a nossa salvação. E segundo, para ser usado em perfeita harmonia com o Senhor. Então fica aqui o entendimento que a santidade tem que andar lado a lado com o ministério. Segundo ponto, ser instrumento de Deus para levar as pessoas a se aproximarem dele é um privilégio. Entretanto, cumprir esse chamado sem a devida fidelidade às Sagradas Escrituras é incoerente. É um privilégio, irmãos. Isso aqui é verdadeiramente. Chega meu coração se enche de alegria. É um privilégio você fazer parte do reino de Deus, irmão. Você ser usado por Deus para aproximar alguém de Jesus é algo que não há dinheiro no mundo que pague. Por exemplo, eu sou presbítero, eu tomo conta de uma congregação. E ao longo da minha caminhada, a gente aconselha jovens,
homens, mulheres, casais. E eu me lembro que em uma determinada época eu aconselhei um casal que eles estavam quase separando, gente. Eles já estavam à beira da separação e aí eu fui visitar eles. Conversei, o Senhor me deu uma palavra. Eu falei uma palavra, orei por eles e aí fui acompanhando, sempre visitando. E aí o quadro foi mudando. O Senhor foi transformando aquela situação ao ponto que eles se acertaram e ficaram bem. Passado-se um tempo, a irmã engravidou e aí eles tiveram um filhinho. Aí certa feita eles estavam na igreja e aí agradecendo ao Senhor ali, felizes pelo que Deus estava fazendo na sua família. E aí viraram para mim assim e falaram assim: pastor, louvo muito a Deus pela sua vida, porque Deus lhe usou tremendamente para que nos ajudasse naquele momento de dificuldade. Irmãos, não, para mim, não há dinheiro no mundo que pague isso. Não há nada que possa, não há presente, não há nada que pague isso. Você parar, olhar assim e dizer assim: eu fui usado por Deus, eu fui relevante para o reino de Deus. Isso é a maior vitória de um cristão. Isso é o efeito, é o pingo, a gota de água do galardão que Deus tem preparado para aqueles que estão trabalhando na sua obra. Nós ficamos muito felizes quando a pessoa reconhece na gente um homem de Deus, né? É muito bom quando isso acontece. Vamos ter aqui ainda, ó, a fidelidade às sagradas escrituras. É incoerente alguém que tem um chamado que não valoriza a palavra de Deus. Hoje em dia a gente está vendo aí tanta mensagem de autoajuda, tanta mensagem voltada para o homem e pouca Bíblia. Então quem tem chamado precisa valorizar as escrituras sagradas. Vamos ter aqui ainda, ó, esse comportamento expressa a expressão errônea da graça e do caráter justo e santo de Deus. Alguém acha que porque a punição não veio de imediato, acha que está tudo tranquilo. Mas o caráter santo de Deus, um dia alguém vai ter que ficar de frente para ele. Espero que a gente fique de frente igual Isaías, viu o caráter e a santidade de Deus e teve a oportunidade de Deus nos moldar e nos mudar. Porque naquele grande dia, quando alguém ficar de frente com ele, que vê o seu caráter, a sua santidade e a sua justiça, será terrível. Será terrível. A gente vai ver aqui no último ponto o que acontece com quem às vezes está até exercendo um chamado e não está valorizando a santidade e o caráter de Deus. O último ponto aqui diz o seguinte, ó: por esse motivo, até mesmo aqueles que a partir da era neotestamentária exercem ministério ou administram dons espirituais sem reverência ao Espírito da graça, correm o risco de um dia ouvirem do Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, que terrível a pessoa ouvir isso do Senhor Jesus. Será terrível para quem ouvir. É um dos trechos tristes da Bíblia, assim como Apocalipse capítulo 20, enfim, adiante ali, onde fala que o livro da vida será aberto e os que não tiverem o seu nome escrito no livro serão lançados no lago de fogo. Isso é muito triste, isso é muito terrível. Alguém até diz que a passagem mais triste da Bíblia é Gênesis 3, eu não vejo dessa maneira. Gênesis 3 houve a queda, mas houve Jesus, a promessa de Jesus e a redenção. Mas aqui, ó, nunca vos conheci e apartai-vos de mim, depois serem lançados no lago de fogo.
Isso é terrível, isso é muito trágico e muito triste. Chegamos ao nosso terceiro tópico, que tem por título Um Arauto com os avisos finais. Vamos a eles. Separei 5 pontos aqui, rapidinho. A natureza da mensagem pregada por Isaías ao orgulhoso rei de Judá consistia em denunciar o formalismo religioso e as injustiças da liderança do seu tempo, os quais contaminavam toda a nação. O que tem de entendimento prático aqui? É que o profeta chamado por Deus, ele tem que falar aquilo que a palavra de Deus diz e não falar aquilo que vai agradar alguém. Veja que o rei era orgulhoso, não queria ouvir a verdade, mas mesmo assim Isaías pregava a verdade. E quando eu digo isso aqui, eu não estou dizendo de alguém chegar lá e botar dedo na cara de ninguém. Até porque essas coisas Deus envia ao pastor da igreja. Veja nas cartas de Apocalipse. Ao anjo da igreja diz o Senhor. Então alguém se tem uma profecia para entregar para a igreja, primeiro ela tem que chegar no pastor e falar. Se o pastor disser tudo bem, pode falar. Se o pastor disser não vai falar, é ponto final. Mas tem alguém que não entende isso aqui e às vezes tem cometido equívocos de muitas das vezes até ir numa igreja e querer colocar dedo na cara de pastor. Misericórdia. Enfim, vamos em frente. Eu estou dizendo aqui de pregar a verdade das Escrituras, de pregar a verdade da palavra de Deus, independente de quem esteja ouvindo. Se a pessoa é orgulhosa, ela não quer ouvir aquilo ali, se ela está no erro e acha ruim que alguém comente esse erro, a gente não deve acovardar, deve pregar a palavra. Segundo ponto aqui, embora seguisse os ritos sagrados, era um povo que se aproximava de Deus para honrá-lo apenas com os lábios, mas o coração distante da retidão. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas vão para a igreja, elas cantam, elas choram, elas levantam as mãos, elas dão glória a Deus, mas quando sai o coração está longe de Deus. Aí essa mesma boca que estava cantando hinos dizendo eu te louvo, eu te adoro, Senhor, é a mesma boca que está cantando músicas profanas. Esse mesmo olhar que estava ali chorando é um olhar que vai olhar coisas que não agradam ao Senhor. Essa mesma mão que levanta e diz glória a Deus é a mesma mão que ao sair dali vai tocar naquilo que desagrada ao Senhor. Esse mesmo lábio que estava ali dizendo glória a Deus é o lábio que vai estar xingando e falando tantas e tantas coisas que desagradam ao Senhor. São pessoas que, embora honra Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Geração perversa. E a gente, como profeta, a gente tem que denunciar isso aí. A gente tem que pregar a verdade contra essas coisas, goste alguém ou não. Por esta razão, a vida religiosa da nação encontrava-se vazia de Deus e cheia de pecados. Misericórdia. A mente dos judeus estava cauterizada e certa da impunidade. Não vai acontecer nada. Deus não vai nos punir, não. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas Ele é justiça. Um dia a gente tem que tratar. Agora que estamos vivendo o que chamamos de a plenitude dos gentios, a história está acontecendo aí, todo mundo está tendo a oportunidade, mas um dia essa porta, vai fechar. A mensagem de Isaías vinha de encontro a esse destemor ao Senhor, que sonda profundamente não só as atitudes, mas sobretudo as motivações do coração. Então, com o entendimento aqui, qual tem sido a nossa motivação? Nós estamos falando de um profeta e pegando os exemplos dele para aplicar na nossa vida. Então, qual tem sido a nossa motivação quanto profetas usados por Deus no nosso ministério? Por que nós estamos fazendo? E para que estamos fazendo? E por qual motivo nós estamos fazendo isso? Fica aqui a reflexão, a pergunta retórica. Chegamos ao nosso quarto
tópico. Se você chegou até aqui, significa que você está gostando desta videoaula. Então eu queria aproveitar o ensejo aqui e lhe pedir, nos ajude aí para que este canal venha crescer. Se inscreva no canal, dê aquele joinha, aquele curtir, aquele gostei, que isso será uma bênção de Deus para a nossa vida. Aqui a gente não fornecemos materiais em PDF, em slides, não cobramos nenhum valor, é tudo de graça. Mas aí o seu joinha, sua compartilhação, se inscrevendo no canal para receber todas as notificações, vai nos ajudar demais. Então, vaso, deixa Deus te usar e abençoe a nossa vida também, amém? Então, o nosso quarto tópico diz a salvação do Messias. Separei 4 pontos aqui, vamos a eles. Finalmente, a maior de todas as mensagens abordadas no livro de Isaías diz respeito ao Messias, o Salvador prometido. Chama atenção um grande número de profecias acerca da vinda do Senhor Jesus, sua humilhação e posteriormente sua glorificação. Eu costumo dizer que se os judeus tivessem se empenhado em estudar profundamente o livro de Isaías, ao invés de focar muito ali na Torá, nas leis, os 5 primeiros livros, eles teriam esse entendimento que o Messias que viria agora seria um Messias sofredor, um cordeiro que ia se entregar. Mas eles focaram que o Messias forte e vingador, esse vai vir na segunda vinda de Cristo, a sua vinda gloriosa. Esse será o Messias forte e vingador. Mas neste momento não, era o Messias cordeiro que ia passar por uma humilhação, e isso confundiu a mente deles. E de uma certa maneira isso foi plano de Deus para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós, gentios. Então, glória a Deus por este mistério aí ter acontecido e a mensagem ter chegado para nós. Segundo ponto. Em razão disso, o profeta Isaías, conhecido pelos estudiosos como profeta messiânico, em seu livro encontramos profecias a respeito de nosso Senhor quanto o nascimento de Jesus, ele profetizou. A vida e ministério de Jesus, ele profetizou também. O sofrimento que Jesus iria padecer, ele profetizou. A morte, a ressurreição de Jesus, e também que Jesus ele era o anúncio como a luz dos gentios. E por fim, Isaías relata a forma como o Messias seria ferido e como o cordeiro levado ao matadouro. Ele é aquele que viria a ser a razão da nossa salvação. Eu queria pontuar só mais 2 coisas aqui para a gente fechar esse tópico. O primeiro é que o livro de Isaías, ele é considerado como uma mini Bíblia. Assim como a Bíblia tem 66 livros, ele tem 66 capítulos. 39 é voltado para as coisas da antiga aliança e voltado para Israel, assim como o Antigo Testamento, que tem 39 livros voltados ali para as coisas da antiga aliança, voltado ali para Israel. E depois vai ter 27 capítulos voltados a falar do Messias de Jesus, a história do Senhor Jesus Cristo, e apontando para tudo que ele faria, para a igreja que ele ia estabelecer. E assim o Novo Testamento fala da pessoa de Jesus, a sua obra, tudo que ele faria, cumprindo todas essas profecias. Muito interessante isso aqui. Isaías é considerado uma mini Bíblia. Enfim, para fechar aqui, ele fala aqui como um cordeiro levado ao matadouro. Certa feita, eu ouvi um professor de IBD, professor Leonardo, ele falou algo interessante. Ele disse que aquele que aceita o Jesus hoje humilde e cordeiro, ganha de presente o Jesus leão e forte e todo-poderoso.
Fica aqui esse entendimento. Então, aquele que aceita o Jesus humilde e cordeiro hoje, ganha de presente o Jesus leão, forte e todo-poderoso. Vamos para a nossa conclusão. Assim está escrito. A mensagem do profeta Isaías revela o juízo de Deus sobre a certeza da impunidade que o povo de Judá trazia em seu coração. Deus não se deixa escarnecer. Ele requererá a prestação de contas de cada ação. Isaías, de pecador de lábios impuros, tornou-se um dos profetas mais preciosos quanto ao surgimento da vida, ministério e morte do Messias. Seu exemplo nos revela que, quando o chamado de Deus é levado a sério, mudanças significativas acontecem. Eu queria pontuar só duas coisas aqui. A primeira é que Isaías, de um pecador de lábios impuro, se tornou um dos profetas mais preciosos. A minha oração é que você, professor, professora, aluno, alguém que me ouve, que seja um precioso e uma preciosa para Deus. Que por mais que tenha tido uma vida impura, mas que o Senhor use essa sua brasa para nos purificar, para que você seja um precioso e uma preciosa nas mãos do Senhor. E o segundo ponto aqui é que, quando o chamado de Deus é levado a sério, mudanças significativas acontecem. É o que pontuamos nesse instante, que tem pessoas que às vezes não levam a sério o chamado, ou vivem de qualquer maneira e nada acontece na vida dele. Mas a minha oração é que muitas coisas venham acontecer na nossa vida para a honra e a glória do nome de Jesus. Coisas significativas vai acontecer para a honra e glória do nome dele. Deus abençoe a tua vida.